Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Heirison Cavalcante e nesse vídeo nós vamos aproveitar que é Copa do Mundo para falar sobre futebol e linguística. Vamos falar sobre semântica, sobre fenômenos semânticos que nós encontramos no léxico do futebol. O vocabulário relacionado ao futebol é muito rico para diversos fenômenos semânticos. E nesse vídeo eu quero perguntar a vocês, com relação a essas duas palavras, lateral e bicicleta, qual delas representa um caso de metonímia e qual delas representa um caso de metáfora. Tanto a metonímia quanto a metáfora são fenômenos semânticos em que nós pegamos uma palavra e atribuímos a ela um outro significado, ela passa a ser usada com outro significado e esse uso pode ser apenas momentâneo, aconteceu apenas naquela vez, ou pode ser um uso que acaba realmente concedendo um novo significado e a partir de um determinado momento a palavra passa a ser polissêmica. Então, metáfora e metonímia fazem com que palavras ampliem os seus significados. São desenvolvimentos de novos significados a partir de um tipo de figura de linguagem. E qual seria a diferença entre metonímia e metáfora? Basicamente, na metáfora nós temos uma comparação. Nós olhamos para uma realidade A, em que nós vemos um elemento 1 e 2, e olhamos para uma realidade B, em que nós vemos um elemento 3 e 4, e nós fazemos uma comparação. 1 está para 2, como 3 está para 4. Mas a comparação pode muitas vezes ser mais simples. E é o caso de bicicleta. Bicicleta é um veículo, mas também é um nome para um movimento no futebol, para um tipo de toque de bola no futebol, em que o jogador praticamente fica de cabeça para baixo e faz um movimento com as pernas que nos lembra o movimento na pedalada numa bicicleta. Então nós fazemos uma comparação entre a posição em que o jogador fica durante essa jogada e a posição que uma pessoa fica numa bicicleta, e é assim que esse movimento, esse tipo de toque, esse tipo de jogada ganhou o nome de bicicleta. Então, agora a palavra bicicleta pertence a dois campos lexicais diferentes. Com o sentido de veículo de duas rodas, ela pertence a um tipo de campo lexical dos veículos ou dos transportes, etc. Mas com o sentido, com o significado de um movimento do futebol, ela faz parte do campo lexical do esporte, mais especificamente do campo lexical do futebol. E esses dois sentidos são relacionados. Por isso, nós diríamos também que a palavra bicicleta é polissêmica, não é um caso de homonímia. Para quem tiver dúvidas sobre polissemia e homonímia, pode ver o nosso vídeo no canal sobre esse assunto, polissemia versus homonímia, o link vai estar na descrição. Não é um caso de homonímia, por quê? Porque homonímia depende de que os significados não estejam relacionados, que eles sejam totalmente desconectados. Aqui, claramente, um sentido tem uma relação com o outro porque há uma comparação entre os dois sentidos, entre o veículo e o tipo de movimento que o jogador faz na jogada. E com relação à metonímia? Metonímia é um fenômeno linguístico, é um fenômeno semântico que não acontece por comparação, mas por contiguidade, por proximidade entre os dois significados, entre os dois elementos. E aqui proximidade deve ser entendida no sentido mais amplo possível. Às vezes é proximidade física mesmo, ou às vezes é uma proximidade de que existe uma relação entre os dois elementos. Por exemplo, no caso da palavra lateral, o primeiro sentido de lateral é o lado de alguma coisa, especialmente o lado de uma figura. Então, quando nós olhamos para o campo de futebol, as laterais diz respeito justamente a cada um dos lados do campo, a partir da perspectiva de cada um dos gols, a partir da perspectiva de cada um dos times que está olhando para o gol adversário. Mas notem que a palavra lateral no futebol, além desse primeiro sentido, desenvolveu dois outros sentidos. Lateral também é um nome para um tipo de saída de bola, ou melhor, de retorno da bola e de um modo específico de retorno da bola. Após a bola sair pela linha lateral, para colocá-la de volta em jogo, o jogador deve
pegar a bola com as mãos e jogar a bola com as mãos para um dos seus companheiros de partida. Esse movimento, essa situação inteira, acabou não recebendo um nome completamente diferente, mas o próprio nome da posição do campo em que isso acontece. Esse é um segundo sentido da palavra lateral e é um sentido desenvolvido por contiguidade, por metonímia. Um outro sentido que a palavra também desenvolveu é o nome de uma posição específica dos jogadores, ou melhor, de uma função específica. Há jogadores que são chamados de laterais, lateral direito, lateral esquerdo, e esse significado é um terceiro significado que tem a ver justamente com o fato de que esse jogador vai atuar nas proximidades das laterais. Então, por isso, ao invés de criarmos um outro nome completamente diferente, nós estamos pegando o nome que já existe e usando-o para designar um novo sentido. Então, nesses dois casos, a palavra lateral adquiriu dois novos sentidos e os dois novos sentidos foram por metonímia, por contiguidade entre o sentido pré-existente e alguma realidade relacionada ao sentido novo, ao novo sentido que se queria expressar. E também, com relação à palavra lateral, nós devemos dizer que é um caso de polissemia. É a mesma palavra com mais de um significado e esses significados são relacionados. Nesse vídeo nós ficamos por aqui. Eu agradeço a todos os membros do canal. Até a próxima e Deus abençoe vocês.